Jonathan Cunha, fundador da RIC, um ecossistema do segmento de energia, e hoje estou aqui para apresentar o segundo episódio do RICcast, um podcast do segmento de energia. Está junto comigo aqui a doutora Juliana, especialista no direito de energia, também é mestre em direito, CEO da Oliveira e Horn Advocacia e Oliveira e Horn Empreendimentos. Isso. E junto comigo também está minha sócia, Raquel Mariane Camargo, que fica à frente aí da RIC Energia por Assinatura, nossa diretora operacional, responsável aí pela otimização de todos os processos e que toca o nosso dia a dia lá na empresa. Boa tarde, pessoal. Será um prazer conversar com todo mundo sobre energia por assinatura hoje. Boa tarde, pessoal. Da mesma forma, será um prazer compartilhar conhecimentos, cases sobre o setor elétrico. Então, hoje nós estamos aqui para falar de um tema bastante importante e relevante, que é o setor de energia. Algumas pessoas não fazem ideia da complexidade que é esse setor e das oportunidades e possibilidades que a gente tem. E o objetivo agora, já para iniciar com o debate, é esse negócio de energia por assinatura é real mesmo? Funciona? É legal? Pode ou não pode? O que tu me diz, doutora? Então, bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que estarão nos ouvindo aqui nesse podcast. Energia por assinatura é um tema real, lícito, possível e que, inclusive, vem crescendo muito significativamente no nosso país. E energia por assinatura já existe na nossa legislação desde o ano de 2015. Então, não é um tema novo na regulação da ANEEL. Mas nos últimos anos, pós-Lei 14.300, é que efetivamente esse tema ganhou relevância, grandes players começaram a investir em energia por assinatura, inclusive várias concessionárias de energia criaram empresas paralelas com esse objetivo de atender os consumidores e garantir a eles um desconto na fatura de energia. Então, é um tema que promete, sim, muito crescimento, muito engajamento. O que nós precisamos é furar a bolha da ignorância, do desconhecimento dos consumidores para que eles entendam essa possibilidade, vejam ela não como um golpe ou uma tentativa de golpe, e sim como algo possível que vai garantir benefício para todo mundo. E eu sempre digo que energia por assinatura é um jogo de ganha-ganha, porque todas as partes ganham. O gerador ganha, locando a sua usina, o consumidor ganha, tendo desconto garantido, e a gestora que está ali administrando o negócio, fazendo a geração compartilhada acontecer na prática, também vai ganhar. Então, ninguém perde, ninguém tem prejuízo, muito pelo contrário. Legal. Então, muito obrigado pela contribuição. Agora eu quero aproveitar aqui para poder apresentá-las. Então, primeiramente, é um prazer enorme te receber, uma autoridade no assunto no setor elétrico, e eu gostaria que tu pudesse compartilhar conosco como que tu decidiu migrar e se tornar essa autoridade dentro do segmento no direito de energia e por que que tu escolheu isso? Aonde foi que como que parou aqui? Essa é a ideia. Então, Jonathan, eu estou completando neste mês de março 14 anos na condição de advogada. E nesses 14 anos, nem todo o período foi direcionado ao setor de energia. Existiu uma demanda específica de um cliente empresarial nosso, no ano de 2015, relacionado a uma conexão de uma usina CGH na rede da Celesc. Esse caso nos despertou para o setor de energia, porque ele precisava resolver a demanda. Eu não entendia de energia, eu nunca tinha ouvido falar de direito regulatório ou das possibilidades. Quando eu fui estudar mais a fundo, tentar entender a situação, eu percebi que era um oceano de oportunidades. E de lá para cá, nós focamos muito, inicialmente nas usinas hídricas, que eram a demanda da época, CGHs, PCHs, e posteriormente, quando tivemos o boom do setor elétrico, em meados de 2019, 20, nós começamos a focar nos clientes do setor solar. E eu fui professora universitária, Jonathan, por muitos anos. Eu lecionei de 2012 a 2019 na UnoESC, que é uma universidade consagrada no estado de Santa Catarina. Eu lecionava empresarial, tributário,
E é muito engraçado, porque durante a minha faculdade eu nunca tinha ouvido falar de direito de energia. Uhum. Durante a graduação, no período em que eu fui professora, que eu tive contato com as ementas, com as possibilidades, eu também nunca ouvi falar. E eu tenho certeza que até hoje pouquíssimas universidades possuem, cursos ou de complementação ou de pós-graduação relacionados ao setor elétrico. Então ele é um setor que carece muito de profissionais do setor jurídico. Sim, Por desconhecimento, por realmente, não se saber que existem demandas relacionadas ao setor elétrico que os profissionais podem estar atuando. É até muito engraçado quando vêm as demandas para nós de análise de contratos, por exemplo, por advogados que não são do setor sim, elétrico, percebe-se claramente a dificuldade de entendimento, porque eles olham para o setor de energia como sendo tudo compra e venda de energia, e não é. Há um desconhecimento dos 2 mercados que existem, o cativo, o livre, e essa dificuldade de fato, compreender, realmente qual é a regulação do setor elétrico. E isso é ruim. É ruim porque acaba atrapalhando significativamente os negócios, a sim. interpretação deles e também o prosseguimento, muitas vezes, por profissionais que realmente, não compreendem a matéria. Mas a minha história com o setor elétrico é essa, é uma história, que eu considero bonita, eu gosto muito do que eu faço, não me arrependo em nenhum momento de ter direcionado a carreira, a atuação, as demandas do nosso escritório para esse segmento. Hoje nós atendemos demandas tanto do mercado cativo quanto do mercado livre. A nossa frase de impacto no setor é trazer soluções jurídicas para que os nossos clientes rentabilizem mais com o setor elétrico, principalmente os investidores, que é o nosso Sim. principal foco, mas também consumidores, né? Todo mundo pode rentabilizar, pode ganhar com o setor elétrico. Não, e é muito legal porque, assim, nós quando pensamos em uma solução, uma alternativa dentro da RIC, imediatamente veio o teu nome, né, porque, claro, já tinha te acompanhado em eventos, tudo, né, e pelo teu posicionamento, disse: "Olha, não tem como nós ingressarmos com essa unidade de negócio, com esse braço, se não for com a doutora Juliana aí, que é uma autoridade, e de fato fez muita diferença no nosso processo, dentro do ecossistema que a gente criou. E agora eu quero aproveitar aqui para falar um pouco deixar a Raquel se apresentar. A Raquel, minha prima irmã, um orgulho enorme te ter aqui junto e saber que a gente está tendo a oportunidade de voltar a trabalhar depois de Sim, 10 anos, né. A sim, está. Raquel, ela é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que apesar de não tinha nenhum conhecimento do setor elétrico há 8 meses atrás, É, baixou a recente. cabeça e conseguiu colocar aí em pé mais um negócio dentro do nosso ecossistema. Então quero que tu te apresente e fale um pouco mais do Prazer, que sou Raquel Camargo. Hoje eu faço toda a operação, sou diretora operacional, focada 100% na otimização de processos. E, na verdade, começou há uns 2 anos atrás, mais ou menos. eu provocando muito, dizendo: "Eu preciso da tua ajuda, vem, vem". Veio para esse Venha. mercado, veio para esse mercado, tá? É, Esse mercado tá começando a acontecer, a onda está vindo, essa oportunidade está vindo. E eu não na época não dei muita bola, até porque não tinha zero conhecimento no negócio e não se via realmente as pessoas falarem muito sobre isso. mas Então, eu vou aproveitar, eu por conhecer muito o perfil dela, uma pessoa muito estudiosa, né, uma pessoa que quando a gente era sócio da imobiliária, fazia acontecer, é o perfil, apesar dela não ser da área do direito, ela é muito estudiosa, gosta de entender a lei, etcétera. Eu disse: "Olha, tem que ser tu, eu preciso de ti". "Ah, mas não entendo do segmento", eu digo: "Não, mas tu vai entender". E aí exatamente. foi, não vinha, até que Houve a Vamos. vamos. decisão, É, então acabei fazendo um curso, bem aprofundado, focado primeiramente em faturas e auditoria de faturas, que eu acredito que é a base, né, para poder trabalhar nesse negócio. Com E de certeza. lá para cá começamos a organizar, estruturar todo, o processo operacional e ajustando, né, conforme foi acontecendo. Claro que esse setor ele tem muitos desafios, tanto para o consumidor que ainda não conhece, quanto o investidor que também precisa ser educado. Porque o investidor realmente ele pensa que é só sobre venda de energia e na verdade não é. Tem muitos procedimentos, muitas regras, muitas leis e
meu papel lá dentro é fazer toda essa educação, tanto, né, do investidor, que hoje eu tenho muito contato, e claro, o comercial hoje, que é o Jonathan, educa o consumidor. É. Mas é muito legal a gente saber que a gente está com a operação o quê? Uns 8 meses, talvez? Efetivamente, sim. É, Uhum. e nesses 8 meses da Rick Assinatura, uma empresa que saiu do absoluto zero mesmo, Sim, né, nós conseguimos aí colocar, claro que estamos apenas iniciando e obviamente a gente está dando um passo de cada vez, por entender de que não adianta nós querer atropelar só porque o sim. mercado está indo muito bem. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande primeiro na parte jurídica, né, de como que a gente Uhum. estruturaria isso, justamente para a gente não ter um passivo ali na frente. Então criamos uma empresa específica disso, a qual a Raquel hoje toma a frente 100%. E agora, até o pessoal do GDS está nos ajudando na questão Sim. de estruturação de CRM, é bem provável que daqui para frente, nos próximos meses, a gente consiga aí ganhar uma escala bem interessante nesse nicho que veio para fechar o ciclo dentro da RIC, né? É, porque a primeira preocupação, não adianta tu escalar se tu não tiver um operacional bem estruturado. Estrutura. E tendo os parceiros certos. Porque, primeiramente, para nós, além de eu ter estudado, claro, foi claro, eu aprendi muito sobre os processos, ter um parceiro que entenda, né, e que nos dê uma base legal e que esteja sempre atualizado e que o que precise, olha, como eu direciono para isso, como fazer isso, ou até atualizações. Olha, isso mudou, agora a gente tem que estruturar de outra forma. E mais agora, claro, com a plataforma, que eu acho que a inteligência artificial é a base do negócio, porque ele é um operacional muito robusto, então a gente precisa dessa estruturação para agora que estamos prontos para poder acelerar. Legal, e eu acredito que com certeza vai acontecer, né? A gente já tem aí uma quantidade boa de clientes. Nós estamos hoje focados num nicho que é o nicho que a gente tem conhecimento, que é o B2B. Uhum. Então, clientes aí mais empresariais. E acredito que vamos continuar com esse foco. Nosso ticket médio tá um ticket médio ok. Agora, se tu fosse explicar de uma maneira simples para um leigo, Uhum. vamos dizer assim, para uma criança, de que forma tu explicaria o que que é energia por assinatura? De uma forma bem básica, vamos dizer para o consumidor que hoje ele aluga um pedaço de uma usina para gerar energia para ele. É simplesmente desse formato. Claro que tem todo o envolvimento, Sim. operacional de papelada e tudo mais, que hoje a gente cuida dessa burocracia, mas ele não precisa se preocupar com nada. Quem faz toda essa burocracia é realmente a RIC, ele só tem que se preocupar em assinar e ter o desconto lá na frente. Esse é Mas é muito um bom para ser resumo. verdade. É. É. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui, eu gosto muito de um exemplo, que retrata essa transição. A Netflix. A Netflix é a energia por assinatura que nós estamos aqui enfrentando, só que na área de filmes, cinemas, enfim. Sim. Vocês lembram? Vocês são da minha geração. Vocês lembram da época que nós íamos locar Local. DVD? Sim. E aí tu Lembram? tinha Aí nós tínhamos o DVD, né, o ativo na nossa sim, mão. Levávamos para casa, assistíamos o filme. Aí veio a Netflix, virou tudo streaming, nós fizemos o quê? Pagamos uma mensalidade mensal para a Netflix para ter acesso a todos os DVDs que não estão na nossa casa, no nosso aparelho. Nós, Exatamente. inclusive, dispensamos o aparelho de DVD, porque hoje é tudo sim. digital. A energia por assinatura está passando exatamente por essa transformação. Nós não precisamos do DVD, nós não precisamos ter a usina na nossa casa. Nós fazemos o quê? A gente adquire, né, uma participação, um percentual de uma usina e usufruímos desta energia através da geração compartilhada, né? Por isso o nome, compartilhando uma fração da usina para termos acesso a este benefício. O mesmo aconteceu com a telefonia. No passado, nós tínhamos que ter o telefone fixo, depois Sim. o celular, mas com a antena conectada. Hoje a gente vai com o smartphone para todo e qualquer lugar. E a antena de acesso ela é compartilhada. A lógica é a mesma. E é essa transição que já aconteceu na telefonia, já aconteceu na Netflix, já aconteceu com o Uber, estamos É. vivendo na energia. E doutor, é muito legal tu falar sobre isso, porque assim, eu venho do mercado imobiliário, assim como a Raquel, e há 7 anos atrás eu entrei no segmento de energia. E justamente o que que eu percebi, assim, quando eu comecei a estudar, eu digo: "Não, para aí, tem uma mudança de mercado aqui, a gente vai passar por uma transição energética bastante grande, a energia por assinatura", depois quando a gente começou a estudar muito sobre isso, eu digo: "Vai ser uma realidade, vai ser como o Uhum. telefone",
Então vai chegar um Exatamente. momento que tu vai escolher com quem é que vai ser o teu operador, que é basicamente como acontece hoje com Claro, TIM, e nós estamos justamente nessa onda agora, né, então é uma onda que começou, vamos dizer assim, maior de 2 anos para cá, mas é uma onda que eu já Uhum. via ela acontecendo há 7 anos, eu sabia que era um caminho, e hoje tá aí, tá acontecendo. Muitas pessoas ainda não fazem ideia disso, então é tudo muito novo. Eu me lembro que Uhum. lá atrás, há 7 anos atrás, quando nós começamos no segmento de energia, falar de placa solar, às vezes nós ligava para o cliente: "Não, mas como assim reduzir? Gato eu não quero". E agora a gente está passando por isso na energia por Mas assinatura, que muitos Exato. clientes dizem: "Não, mas como assim eu vou ter desconto? Como que funciona?". É, mas Então é uma mudança de paradigma muito grande, é uma é, mudança de cultura, e isso leva um tempo, é natural. é, Mas, qual que é a ideia da energia por assinatura? No passado, o consumidor ele recebia energia da concessionária e pagava a fatura. Ele só tinha esses 2 deveres a fazer, né, sim, consumir energia e pagar a fatura. Hoje ele vira um protagonista. Ele é o ator que vai ter a tomada de decisão de quem ele vai querer efetivamente consumir a energia. Se vai ser da concessionária ou se vai ser de uma gestora com desconto aplicado. Então, essa mudança de paradigma, ela leva um tempo, é uma mudança cultural que leva um tempo só que eu percebo que está se acelerando. Nos sim. últimos anos, os números demonstram isso, nós estamos acelerando esse processo e cada vez mais os clientes, os consumidores estão tendo ciência desta possibilidade. É nós mesmos, né, nós acabamos sendo, vamos dizer assim, empurrados para isso muito em função de um cliente nosso de carteira. Um cliente que tem uma rede de supermercados, é um cliente que a gente já atende há muito tempo, e esse cliente ele chegou para nós e disse: "Olha, eu estou com uma proposta aqui de uma energia por assinatura". Então eu já tinha o cliente, eu tinha do outro lado investidores que nós fizemos usinas, e eu só precisava formatar isso, precisava que alguém estruturasse juridicamente e alguém que fizesse isso acontecer. Eu disse: "Ó, Raquel, tá aqui, nós temos que fazer, a doutora Juliana vai nos ajudar, tu faz isso daqui e nós vamos criar um negócio". E aí, legal, criou, E cá estamos, e cá né, estamos, uma né. empresa muito sólida que tem Sim. tudo para escalar, crescer e ser referência nacional É, no segmento de geração compartilhada de energia por assinatura. vamos trabalhar para isso. E aí uma das coisas que eu anotei aqui é, eu preciso encontrar uma forma de deixar para o cliente claro que isso daqui tá dentro da lei. E aí eu preciso que tu diga pra gente o que que tem de risco nesse negócio. Olha, juridicamente falando, o que que a gente pode estar fazendo daqui a pouco que não tá na lei? Isso realmente tá dentro da lei? Isso pode? Tem alguma coisa aqui que, olha, a gente tá fazendo ilegal? Fala um pouco para nós sobre isso. Vamos lá então, o setor elétrico ele é um setor totalmente regulado, 100% regulado pela ANEEL, pelas legislações, pelas resoluções da própria ANEEL. Então, para nós estarmos adequados, estarmos realmente, dentro da norma e não corrermos nenhum risco, todas as diretrizes elas precisam ser seguidas. Então, quando se fala de geração compartilhada, qual que é o principal ponto aqui? É desconto, desconto na fatura. Nós nunca vamos ter compra e venda de energia. Nem o gerador vai estar vendendo a sua energia, ele vai estar o quê? Alocando o seu ativo, que é a usina, para a gestora, para a RIC Energia, e o consumidor, ele vai estar tendo um desconto proporcionado, na sua fatura, lá no seu consumo de energia, em razão de estar usufruindo de uma energia que foi produzida por uma usina, de uma forma totalmente, socioambiental correta, né, que tem ali todo sustentável, contribuindo com o meio ambiente. Então, todas essas diretrizes, elas precisam ser seguidas. Qual que é o risco hoje do negócio? É você mostrar ou documentar isso como sendo uma compra e venda de energia, e não Sim, é. sim, Então os contratos, tanto com o gerador quanto com o consumidor, precisam estar muito bem estruturados no sentido de geração compartilhada, no sentido de locação do ativo em relação ao gerador e no sentido de, efetivamente, uma geração compartilhada, uma fração, né, alocação por parte do consumidor de uma fração daquela usina que ele vai estar consumindo com desconto que foi combinado, que pode ser de 10, 12, 15, 20%. Depende se vai enquadrar a bandeira tarifária no desconto, sim ou não, né, vai depender de cada contrato.
Mas assim, eu vejo o mercado de energia por assinatura como um mercado extremamente sólido, que vai ter vida longa, porque enquanto que nós tivermos ali os 2 mercados, o mercado livre, o mercado cativo, hoje, por exemplo, os descontos no mercado cativo, na energia por assinatura, na Sim. geração compartilhada, eles estão muito superiores aos descontos do mercado livre de energia. Inclusive, agora como o PLD está muito alto no mercado livre, como nós estamos enfrentando, essa escassez hídrica que reflete no preço da energia do mercado livre, lá nós estamos com desconto negativo. Todos os estudos de viabilidade que nós fizemos no escritório nesses últimos meses, 2026, todos eles estão dando negativo. Significa o quê? Que não é viável um Migrar. consumidor hoje do grupo A, que é quem pode migrar, optar por ir ao mercado livre. É viável para ele ficar no mercado cativo, porque lá ele não vai usufruir de Sim. desconto. Enquanto que, se ele aderir à energia por assinatura, né, se ele vai ter um desconto que pode variar de 10, 20, às vezes até 30%, a depender da negociação que for estabelecida. Então, assim, é um mercado interessante, é um mercado que vai ter vida longa, ele está se digitalizando cada vez mais. Sim. Eu me lembro, quem é nosso cliente do escritório há mais tempo, talvez se lembre da época que nós tínhamos que levar tudo com firma reconhecida em cartório, na concessionária de forma manual, levava-se aquele monte de documentos, para daí sim se homologar um rateio, que levava de 60 a 90 dias, se não Imagino. mais tempo, para Sim. acontecer, para daí efetivamente o consumidor ter desconto. Então ele era um processo totalmente manual, burocrático, demorado, e hoje ele é digital. É Sim. tudo com assinatura digital, né, Raquel? Tu Sim, deve, muito mais prático. tudo conectado via API, via sistema, é tudo digital, o envio dos formulários de rateio para a concessionária é digital, a homologação do rateio. Então, assim, o processo ele ficou muito mais célere. Tem Sim. concessionárias, a exemplo da Energisa, que eu gosto muito do processo deles, que eles estão fazendo o rateio em 10 dias, homologando o rateio. Então, em um ciclo, o consumidor já recebe a Já recebe. energia e já tem o benefício do desconto. Algumas levam 20, outras 30, mas assim, depende também do fluxo de cada concessionária. Mas é um processo que está cada vez mais digital, mais fácil, mais acessível para todo mundo. Então é basicamente assim, quem quiser entrar para dentro de um consórcio, uma cooperativa, se tiver dentro de uma estrutura a qual foi um escritório especializado que montou, tá tudo dentro da lei, não vai ter problema nenhum, e é isso. Exato, exato. Se todos os documentos estão adequados às normas, né, à Sim. legislação, se o consórcio está devidamente, cadastrado junto à ANEEL, junto à concessionária, se ele efetivamente possui o seu contrato social com o objetivo de realizar geração compartilhada de energia, não há risco nenhum, não há risco nenhum, é só realmente aderir e usufruir dos benefícios, né, realmente o consumidor passar a ser o protagonista do seu consumo de energia. E tu sabe que, assim, é difícil às vezes até vender isso para o cliente, porque tem um ditado até que fala: "Quando é bom demais, tem que desconfiar", Tem que né. Não tem almoço Não tem grátis? almoço grátis. E na energia por assinatura tem. É, E tem almoço grátis, então o cliente ele entra, ele não paga taxa de adesão. No nosso caso, ele não tem fidelidade, ele só começa a pagar a partir do momento que ele começa a receber, e ele tem 20% de desconto em alguns casos. E aí, chegar com uma proposta como essa para um empresário, muitas vezes ele diz: "Não, mas para aí, por que muitos não migraram ainda?" E eu digo exatamente a resposta que eu gostaria de saber, porque não faz sentido hoje tu ficar no mercado cativo, tu não tem uma geração própria. Bom, por que que tu vai ficar sendo atendido pela concessionária na tua energia, se tu pode migrar para um consórcio e muitas vezes economizar 20% sem nenhum risco, tudo dentro da lei? E no teu ponto de vista, o que leva muitos consumidores a continuarem consumindo energia à moda antiga, vamos falar assim? Na verdade é desconhecimento, é Sim, ignorância, realmente sim, ignorância, mas não ignorância no sentido pejorativo do sim, termo, mas sim no sentido de desconhecer, de saber, de ter visto alguém usufruindo do benefício
e realmente, visto que isso dá certo, eu não tenho aqui os dados para conferir exatamente quais são os números, mas eu vou trazer para vocês mais ou menos, né, essa numeração. Nós temos hoje no Brasil cerca de 97 milhões de UCs no mercado cativo, né? Uhum. Então, é um número bem significativo. Dessas, aproximadamente 3,8 milhões possuem sistema fotovoltaico instalado, e nós temos também várias que usufruem já do benefício ou do autoconsumo remoto ou da geração compartilhada. Então, nós tiramos ali destas praticamente 97 milhões de UCs, 7 milhões que ou possuem sistema próprio ou possuem já o benefício do autoconsumo Ou remoto ou seja, geração um percentual compartilhada. irrisório. E destas eu ainda retiro as aproximadamente 17 milhões de UCs que são tarifa social. Sim, Só que quem é tem tarifa social benefício. também pode usufruir do benefício da energia por assinatura, porque ele tem o Sim, desconto lá, a isenção dos 80 kWh mês de consumo, mas pode ser que eles tenham um consumo de 500, de 1.000 kWh mês sim. naquela UC. Então, nada impede que ele usufrua dos benefícios, mas eu mesmo assim retiro. E nós ficamos ainda com praticamente 70 milhões de UCs a explorar no mercado cativo. Isso se o mercado paralisar, né, porque todo dia tem UC nova sendo criada. Exato, exato. Então, assim, considerando, né, essa é uma base de dados aproximada, eu não tenho os Sim. números exatos aqui para fazer essa consulta, mas aproximada, do mês de fevereiro de 2026. Então, são 70 milhões de UCs que ainda não têm sistema solar instalado, que, ainda não recebem energia de nenhuma gestora ou ainda de nenhuma outra geradora, porque pode ter daqui a pouco autoconsumo remoto, que nós podemos explorar. Então, é um público muito grande, existe muito desconhecimento. Agora, nos últimos anos, é que efetivamente as pessoas as empresas estão divulgando Sim, mais, estão atingindo outros públicos consumidores, estão efetivamente, investindo em marketing para esta finalidade. Mas é um mercado gigante a se explorar, que são assim, bilhões e bilhões de reais que, nós estamos deixando na estão na mesa, mesa. né, realmente deixando na mesa. E logo, logo esses consumidores vão ter conhecimento, vão, né, estar aderindo a algum plano de energia por assinatura, se beneficiando dos descontos. Ele é um mercado em crescimento, realmente numa crescente. Doutora, sabe o que que nós estamos percebendo na ponta, na realidade de hoje, tá? Tem mais demanda, ou seja, tem muito mais cliente querendo crédito do que efetivamente os créditos, tá? E o que que eu tenho visto aqui no sul, né? Isso agora, claro, já se espalhou pelo Brasil, mas nós até então não tínhamos conhecimento, não estava acontecendo conosco, que é a questão da inversão de fluxo, né? Que é um tema que a gente, digamos, vai debater aqui, vai polemizar um pouco. Não tem como saber se efetivamente é real ou não é real. Infelizmente, nós tivemos um caso, que foi o primeiro caso de inversão de fluxo da empresa, em outubro de 2023, que Uhum. foi, assim, uma dor de cabeça enorme para nós, né? A gente nunca tinha tido um caso como esse. Era uma situação que, assim, não existia no sul do país. E infelizmente tivemos uma situação como essa que nos prejudicou muito, né, deu uma dor de cabeça, assim, tremenda, acabou que a gente encontrou soluções nesse caso, porque eram 2 prédios, o cliente tinha consumo no prédio da esquerda, mudamos para o prédio da direita, enfim, conseguimos lá agora a autorização quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois, mas através de uma estratégia, porque neste caso especificamente tinha essa solução, que era 2 prédios, conseguiu dividir consumo e ok. Só que isso que está acontecendo agora, de inversão de fluxo aqui no sul, eu entendo que a gente vai ter um problema ali na frente, né. Eu acredito que, assim, se nós não conseguirmos resolver isso, né, a forma de escoar essa energia, talvez haja um impacto expressivo no nosso negócio, que é a RIC Energia por Assinatura. De que forma que tu vê isso em relação à inversão de fluxo? Qual é a tua leitura de mercado? Tu acredita que o que vai acontecer falando de futurologia? Vamos lá então. Falando de inversão de fluxo. A inversão de fluxo, ela pegou muita gente de surpresa. Começou com a CEMIG em Minas Gerais, que é o estado com o maior índice de conexões e também de geração de energia do nosso país.
e começou a se espalhar Brasil afora, né? As concessões do Grupo CPFL, que inclui aqui a RGE, no Rio Grande do Sul, foram também uma das primeiras concessionárias, junto com a CEMIG, que começaram a indeferir conexões por inversão de fluxo. Se a inversão de fluxo é real ou não é, vou deixar para os técnicos discutirem, Sim. porque há vários estudos dizendo que a inversão de fluxo, da forma que está sendo trazida para nós, ela não afetaria, ela não traria problemas, que as conexões na MMGD, elas interfeririam em menos de 4% na inversão de fluxo no nosso país. Então, assim, tem estudos para todos os lados, né? Tem as Sim. concessionárias trazendo estudos no sentido de que, efetivamente, a inversão de fluxo, ela existe, ela é prejudicial à rede, traz consequências toda a segurança do sistema, e a própria ANEEL, através de uma alteração que foi realizada em 2024, a Resolução 1000, através da Resolução 1098, ela, de certa forma, permitiu a análise da inversão de fluxo através da inclusão do artigo 73A na Resolução 1000. Existem 3 situações jurídicas que dispensam a análise da inversão de fluxo. Os sistemas que são denominados como grid zero, que não tem injeção de energia, os sistemas que se enquadram nos critérios de gratuidade, até 50 kW, e que tenham simultaneamente geração e consumo, né? Tenham simultaneidade, então. E, por fim, os sistemas fast track de até 7,5 kW de potência, mas o fast track ele não pode enviar energia para a rede, né? Ele só terá a produção para o próprio consumo, em alto consumo local. A inversão de fluxo, ela efetivamente atrapalha ainda muitos negócios, atrapalha muitas conexões e atrapalha especialmente as usinas de investimento, que é a fonte de geração aqui para o negócio de energia por assinatura. De um lado, nós temos uma demanda reprimida muito grande, sedenta, querendo esse crédito, e do outro lado, eu tenho um desafio que, para eu conseguir ter uma geração maior, né, ter mais usinas, eu preciso da rede. E aí, a partir do momento que começa a dar inversão de fluxo, eu tenho um impasse aqui. Então, a gente está justamente vivendo esse momento, e tem sido um momento bastante desafiador em função disso, né? Não Sim. conseguimos crescer mais esse lado da energia por assinatura em função desse caso. Uma alternativa, Jonathan, que nós identificamos como viável para afastar a inversão de fluxo é efetivamente a instalação das baterias. Sim. Sem dúvidas, as baterias, elas são o canivete suíço, né, Uhum. do setor elétrico, e nós utilizamos elas para diversas funcionalidades, para diversas funções, desde a estabilidade da rede, as questões de inversão de fluxo, enfrentamento do curtailment, então, segurança, né, às vezes elas servem como um backup, enfim, tem várias funcionalidades. Uma delas é justamente enfrentar a inversão de fluxo. Se efetivamente passar a tarifa branca, a tarifa horária branca que está em discussão na ANEEL, vai haver um incentivo muito grande para a instalação de baterias. Por quê? Porque nós vamos ter valores para os consumidores do grupo B, que hoje são residências, os agricultores, né, os rurais, indústria, comércio, serviços, o grande público de consumidores estão no grupo B, e nós vamos ter um incentivo, porque eles vão ter uma tarifa variável de acordo com o horário de consumo, uma espécie de sinal de preço. Então, vai ser viável instalar a bateria, carregar ela durante o dia, quando houver ali uma grande geração solar, por exemplo, quando o valor da energia vai ser mais barato, porque o valor da energia ele vai ser o quê? É uma equação entre a quantidade de energia disponível e o consumo, né, entre a carga e a demanda efetivamente ali, então, a geração e a carga. Então, nós vamos ter efetivamente, um sinal de preço para a instalação das baterias e para tornar elas viáveis. Não que hoje não sejam viáveis, eu vejo elas já como uma boa alternativa, Sim. especialmente para usinas do grupo A, usinas de média e alta tensão, é Que tem super horário ponta e fora viável, ponta, exatamente, é super viável a instalação de uma bateria para armazenar energia em alguns horários e injetar no horário ponta, Sim. né. Faz sentido e dá uma diferença muito significativa no valor
a ser pago e na viabilidade de instalação, né? O payback dessas baterias, ele é muito curto. Mas até lá, né, até que a gente, vamos imaginar aqui, usinas de baixa tensão, de até 75 kW Sim. de potência, hoje não tem esse sinal de preço. Então, instalar uma bateria acoplada a essas usinas, o tempo de retorno do investimento é muito maior. Então, sempre tem que avaliar qual é a viabilidade econômica também Sim. do negócio. Mas alternativas sempre existirão. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre energia, a energia ela é um dos elementos que sempre existirá demanda, Sim. junto com água e junto com os alimentos, né, com a Sim. alimentação. Ninguém fica sem energia. Nenhum de Hum. nós consegue ficar sem energia. Se nós não E tivéssemos agora, energia, cada nós não vez mais, né? estaríamos aqui falando, né? Essa Faz TV não parte do estaria básico. funcionando, É. nossos celulares não funcionariam, a internet não funcionaria. Então, assim, banho quente, climatizador, a gente não teria nada sem energia. Nenhuma das nossas comodidades, nem as nossas necessidades. Segurança, por exemplo, em Sim. centros maiores, a segurança ela só existe porque existe uma energia que vai estar lá monitorando, né, com sistemas, o portão totalmente, né, Sim. fechado, enfim. Então, assim, a energia passou a ser algo essencial na nossa vida, né? Não é mais dispensável, nós não conseguimos se ver sem. E diante disso, com a crescente de consumo por energia, vindo ali de veículos elétricos, energização da indústria, as nossas comodidades de casa, do dia a dia, né? A gente vai Sim. investindo. Pensa vocês no último ano, quantos eletrônicos vocês compraram, Sim. né? Não, e Todo pensa mundo. hoje, viver sem ar-condicionado, por exemplo. Sim, E hoje Ninguém tu entra numa vive. casa, todos os ambientes têm ar-condicionado. É o totalmente básico, É como se o fosse inviável. algo básico, básico, né? é o básico. E agora vamos adiante, vamos falar de hidrogênio verde, vamos falar de data centers, de IA, de mineração de criptoativos, toda essa evolução de IA tecnológica que nós estamos vivendo, ela depende de energia. Nada acontece sem energia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque energia sempre será um produto, um serviço necessário, indispensável. E havendo essa necessidade, a tendência é que o preço aumente cada vez mais. Por exemplo, agora tem uma previsão da própria ANEEL de aumento de, no mínimo, uma média de 8% o ano, o Sim. preço da energia, né? No mínimo. O ano Sim. passado já fechou bem superior a isso. Então, assim, a tendência é que as pessoas busquem alternativas, a tendência é que os investidores invistam cada vez mais, porque sempre haverá necessidade, a taxa de retorno também tem melhorado, né? Sim. Retorno do investimento, então é viável para todos os lados. A gente só vai ter que buscar alternativas para enfrentar curtailment, enfrentar a inversão de fluxo e os outros percalços que Que vão vão surgir. surgindo e que é natural em todo e qualquer Sim. negócio, não é só no Sim. setor de Sendo no energia. Brasil, então, é um pouquinho mais. É. Exatamente. Mas, assim, indo até além do Brasil, os outros países já enfrentaram isso. Sim. Países que são mais maduros no quesito transição energética, como países europeus, nós podemos pegar a Alemanha, a Suíça, a Austrália, os Estados Unidos, que tem alguns estados, a exemplo do Texas, que é um estado muito evoluído nas questões de energia, até pela situação Sim. climática que eles Sim, exato. possuem. eh, Eles já são evoluídos e já passaram por isso que nós estamos vivendo. Eu estive no ano passado na Alemanha, e na Alemanha tem um horário do dia em que a energia, ela tem preço zero, ela é de graça. Então, se eu injetar energia naquele horário na rede, eu estou doando ela para a concessionária, eu não recebo absolutamente nada. O que a Alemanha fez para enfrentar isso? Bateria. Sim. Naqueles horários, ninguém injeta energia na rede, eles acumulam, né? Sim. Ou consomem ou acumulam. Então, assim, é uma questão de nós, consumidores, com um sinal de preço, que é o dinheiro que move, né? Sim. Que A move os prática é essa. negócios. Sim. Então, com um sinal de preço, nós vamos ir
adequando, investindo e direcionando o setor também. Mas sabe que a minha leitura de mercado, nós teremos alguns desafios bastante grandes, né? A gente agora há pouco estava falando aqui de energia por assinatura, que é um negócio que já existe, que é real e que está aí, e muitos consumidores não fazem ideia. Eu fico pensando aqui como os órgãos vão conseguir fazer chegar ao consumidor de que agora haverá digamos assim, uma diferença do preço da energia por hora. Então, eu acho que a gente vai ter um desafio bastante grande nessa comunicação, porque pensa que hoje a questão da energia por assinatura, que é algo que está aí, muitas pessoas desconhecem por completo. Como que nós vamos chegar num consumidor normal ali, o Zezinho, e explicar para eles, olha, agora tu tem aqui uma diferença de preço na energia por horário. É Então, um grande desafio, Jonathan, um grande desafio, porque a tendência, né? Claro, como eu mencionei antes, os consumidores estão buscando conhecimento, buscando informação, tem muita tecnologia disponível, as redes sociais, então tem muitas formas de acessar a informação sim. hoje, e os consumidores vão tentando se educar também. Mas existe sim uma grande dificuldade, inclusive tem alguns sandbox, que é uma espécie de testes, né, Uhum. que a Energisa aplicou sobre a tarifa horária branca, em várias cidades diferentes das suas concessões, porque a Uhum. Energisa tem concessão em vários estados. Então, em várias cidades eles implantaram esse sandbox com menos consumidores, e a resposta dos consumidores, ela não foi boa. Eles não Sim. Não responderam tiveram essa diferença. consciência. Não. Então, assim, eles não mudaram o horário do banho para as 4 da tarde ou para as 10 da noite, porque no horário de ponta, que é das 6 às 9, por exemplo, o valor da energia é mais caro. Então, não houve É. uma mudança na cultura de consumo desses consumidores. Claro, nós estamos falando de sandbox, que são alguns testes que são Sim. realizados para ver como é que é o comportamento dos consumidores, mas eles não reagiram. Então, assim, vai ser um grande desafio, sim, falando de tarifa horária branca, não é o foco aqui da nossa fala, Sim, mas e não só esse, a troca dos relógios também. para conseguir ter Tem que Por a quê? acontecer, né. Porque para conseguir medir efetivamente qual foi o horário que eu consumi a energia, há necessidade de se ter lá um relógio inteligente. Então, as concessionárias vão ter que trocar os relógios. O que fazer com esse estoque de relógios que não estão estragados, mas que vão virar sucata, né? Quem vai pagar essa conta? Provavelmente o consumidor, porque com isso cer é bem Ainda geralmente mais provável, ainda. é é bem provável. repassado para a nossa tarifa de energia. Então, assim, é um longo caminho, sim, até lá. As mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, seja relacionado a que assunto for, né? Elas dependem sempre de um longo processo, de uma longa educação, de levar conhecimento, de estar mais nas redes, nas mídias. Então, esse podcast, ele é importante, porque eu tenho certeza que vai chegar Sim. ao ouvido de muitos consumidores, de muitos empresários, de muitos prospectos e possíveis clientes de energia por assinatura. Que daqui a pouco não faziam ideia e Eu começam a tomar consciência das Vai ser um possibilidades. desafio maior ainda, além da educação sobre o negócio, vai ter que ter a educação relativa ao perfil do cliente e consumo também, né. Exatamente, eu sempre digo que energia não é para Sim. amadores, né, o setor de energia não é para amadores. Agora, o que me chama muito a atenção no segmento, e é por isso que eu sou assim, de verdade, apesar de depois ter atuado muitos anos no mercado imobiliário, eu me encantei de uma forma, assim, única pelo segmento de energia, porque onde tem caos, tem oportunidade, né? Então, Sempre. assim, aonde muitas pessoas olham e dizem, ah, mas isso daqui, eu digo, não. Que bom que tem tudo isso acontecendo, porque se nós estudarmos e se nós encontrarmos ferramentas e alternativas, a gente vai surfar essa onda da oportunidade. Isso aconteceu, por exemplo, um carro elétrico, onde muitas pessoas estavam dizendo: "Ah, mas não tem onde carregar". Oportunidade aí, vamos criar um negócio em cima disso. Então é o que eu vejo, né, a questão agora bateria, isso que vai acontecer do horário, tem uma oportunidade aí, vamos estudar sobre esse mercado e vamos ver como que a gente tira proveito disso, né, como que a gente faz isso virar lucro, virar margem no final do dia. Com certeza. E bateria, de fato, vai ser a nova onda, a nova Vai ser. corrida do ouro do segmento. Por quê? Porque quem instalou usina vai ter a oportunidade de ir lá instalar uma bateria, de trocar um inversor que não era híbrido por um inversor híbrido e acoplar a bateria. Energia para assinatura tem um mercado gigante, veículos. Então, a guerra agora entre os Estados Unidos, Israel e Irã,
Gerou Claro. uma série de oportunidades para a transição energética, porque daí você começa a discutir, tá, e se de fato faltar petróleo? Se de fato nós não tivermos diesel, né, quem tem um veículo Uhum. elétrico se sobressai. Então todas essas discussões, elas vêm à tona e geralmente as oportunidades estão no caos. No nosso setor é isso, quando, nós achamos que é o fim do mundo, Sim. começa um novo segmento, uma nova corrida do ouro no setor. Por quê? Porque volta àquela máxima de antes, o setor elétrico, a necessidade por energia, ela é essencial, ela é infindável. Então nós sempre precisamos disso e é um mercado que nunca vai acabar. Ionatan, eu faço uma pergunta agora para você, tu estás no setor há tanto tempo já, quantas vezes você ouviu dizer que o setor elétrico iria acabar? Ah, escuto até hoje, né, isso daí é diário. Então, Toda e qualquer é, mudança, movimento, o Movimento setor é muito. elétrico está acabando. mas doutora, tu E não sabe é isso, a gente é, tem que começar a olhar para esse negócio, para esse segmento com outro olhar, um olhar de oportunidades é, e realmente ver onde nós podemos ganhar dinheiro exatamente. com aquela situação. Sabe que, assim, eu vejo muitas pessoas. Nós somos um caso, entramos no segmento em função do fotovoltaico, não se vendia, eles compravam da gente, né, Uhum, então era o que acontecia no mercado, e o mercado, por uma série de fatores, aconteceu os eventos que aconteceu de 23 para cá. E o que que eu percebi muito, assim, muito integrador, olhando para o que aconteceu no mercado fotovoltaico e saiu do segmento. Por quê? Porque ele não estava no segmento de energia, ele estava se aproveitando do segmento fotovoltaico. E nós tomamos uma decisão inverso. Eu entendi que, olha, ok, aconteceu esse movimento aqui do fotovoltaico, nós nunca fomos nichados no residencial, o nosso nicho sempre foi empresarial, mas a gente entendeu, olha, tem inversão de fluxo, tem isso acontecendo, bom, vamos olhar para as outras oportunidades que tem no setor em torno. Então, dá para criar uma energia por assinatura aqui, um consórcio, nós vamos colocar uma pessoa aqui, ela que vai tocar o dia a dia, vai dar certo. Nós fizemos mais de 600 usinas. Nós criamos um outro braço, que é uma empresa RIC Monitora, que faz o quê? Gestão dessas usinas, revisão, manutenção, limpeza, seguro. A gente faz perfeito. uma venda à recorrência. Nós temos um outro negócio, que são os hubs de recarga, que é o quê? Bom, tem uma oportunidade de novo. Tudo é em função do caos. O cliente que fez a usina reclama que não tem manutenção. Tá bom, tá aqui a manutenção. O cliente que fez uma usina de investimento reclama que não tinha para quem repassar. Tá bom, tá aqui a empresa. O cliente que comprou um carro elétrico reclama que não tem onde carregar. Tá aqui uma solução. Então é olhar para esse mercado, mas claro que isso dá trabalho, Uhum. precisa ter muita aptidão e gostar de estudar e olhar para isso daqui como um negócio. Porque se olhar para isso daqui somente como placa solar, não, é sobre o segmento de energia e não sobre o segmento pontual. Ah, eu vou falar aqui só de assinatura. E por isso que eu provoco muito o segmento como um todo, porque o segmento de energia é isso, né? E Exato. haverão inúmeras mudanças ao longo do tempo, e nós, como, digamos assim, operadores do segmento, vamos ter que nos adaptando e encontrando alternativas, encontrando saídas para conseguir fazer com que os nossos negócios continuem prosperando. Exatamente. Em síntese, tudo que você falou, Jonathan, é se posicionar como um empresário do setor de energia, um Sim, empresário do setor elétrico, porque as oportunidades elas são as mais diversas possíveis. Isso que você fez na rede RIC, ali no ecossistema da RIC, sim, é fantástico, porque é exatamente essa lógica. Você tem que ter um braço para cada atividade. Ah, é o braço da RIC para energia por assinatura, é um braço da RIC para eletrocarregadores, um braço para as usinas, um braço para, OIM, e sim. assim sucessivamente. Outros canais vão surgir, daqui a pouco você está, assessorando usinas hídricas, né, Sim. que está relacionado ao setor, daqui a pouco Abertura do a Mercado área de Livre, exato, a abertura do Mercado Livre, já uma estamos nos gestora, uma preparando. comercializadora para o Sim. Mercado Livre, tem a questão de seguros para as usinas, que também é uma inclusive ontem eu comentava com um cliente, nós nunca tínhamos, tornados aqui no Brasil ou nada do gênero, nós já tivemos 2 no estado do Paraná, recentes, Recente. né, que Sabe que causaram uma destruição gigante. Então, assim, as oportunidades elas são diversas e você não precisa sair do setor elétrico, você permanece nichado, né, num segmento, mas aproveitando todas as oportunidades e todas elas se entrelaçam entre si.
pensa assim, ó, no nosso caso, né, hoje o que que nós fizemos? Nós criamos outras empresas dentro de uma empresa existente, sem a necessidade de estar buscando cliente. Porque hoje, assim, a empresa de energia por assinatura basicamente atende os clientes que nós já tínhamos, tanto o investidor quanto o consumidor final. Então, é uma oportunidade de ter uma receita dentro de um negócio já existente. Se Mas isso retroalimenta. se retroalimenta, mas isso tem que estar atento. A empresa de manutenção de usina, que também vende seguro, inclusive o seguro representa 20% do faturamento desta empresa de OIM, é uma empresa que também foi criada justamente por isso, se retroalimenta. Então, não precisamos fazer mídia, CAC zero, porque o cliente ele já existe. É. Então, é muito legal isso. Só que, claro, de novo a gente volta aqui para um negócio que é no meio do caos, é parar, analisar e ver como que eu faço para conseguir ter uma rentabilidade. E nós, foi muito importante o que aconteceu no fotovoltaico, porque talvez se o fotovoltaico tivesse indo no ritmo que estava indo, talvez eu não teria olhado para essas outras oportunidades. Porque nós tínhamos uma operação que rodava muito bem, uma operação com 68 funcionários, se vendia muito. Então era uma operação que acontecia, nós sofria compra a todo momento. Quando o mercado sofreu o impacto que sofreu, eu pensei, bom, como que a gente faz para não sair do setor? Porque eu não olhei para esse setor quando eu entrei e disse, vou vender placa solar. Não, eu entrei sabendo que em algum momento teria que olhar para outras alternativas. Estudava muito sobre energia por assinatura, sobre eletromobilidade, mas o tempo me consumia muito as placas solares. E até o pessoal fazia muita venda de residencial e me cobrava muito, Jonathan, mas tu não vai direcionar para o residencial? Eu digo, não, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em ficar fazendo venda em volume, tem muitas empresas que continuam acreditando, mas eu acredito em ser um consultor, de fato, de energia. É parar no Uhum. cliente e entender, para ti, qual é a melhor solução? Às vezes o cliente me pergunta, é melhor, no meu caso aqui, energia por assinatura? Eu não sei. Deixa eu entender. Tu tem espaço no telhado? Não tem. Tu quer ampliar o teu negócio? Não quer. Tu vai aumentar a tua demanda? Não vai. Aí a gente precisa entender. Só que isso dá trabalho. Claro. Vender lá a plaquinha é muito mais fácil, né? Pega a conta de luz, faz ali um CRM e pronto, né? Exato, exato. Mas em qualquer segmento da nossa vida, ou a gente se acomoda, É. ou a gente se incomoda, né? Essa é uma decisão. Ou eu vou me acomodar com o que eu tenho e ok, tudo bem, ou eu vou me incomodar e crescer. Exatamente. É isso. Mas tu sabe que assim, ó, quando eu vejo agora a energia por assinatura que está indo muito bem, assim, claro, são apenas 8 meses de operação, mas para os 8 meses eu posso dizer que a gente está extremamente ok, assim, né? Questão do OIM, eu vejo, olha, quanta oportunidade que nós temos e às vezes a gente fica fazendo força num negócio que não dá margem, que é o que aconteceu hoje, o fotovoltaico não tem margem, essa é a realidade, tem volume, né, no nosso caso. Então hoje, o que está acontecendo lá na empresa? Nós continuamos vendendo, inclusive fechamos uma venda bem importante ontem, bem relevante para a nossa empresa, mas nós não estamos indo atrás. As vendas estão acontecendo. Porque a gente se posicionou de uma forma que, olha, não adianta nós ficar querendo só volume, volume, volume. Porque no fim do dia, o que paga a conta é o lucro, É o né? É o resultado. resultado. E não o volume. Eu brinco até, quem gosta de volume é caixa de som, né? Então, a gente não gosta de volume. A gente está olhando para isso daqui como uma estratégia. Eu consigo perceber, assim, nitidamente. E o teu papel tem nos ajudado muito de estruturar isso de uma maneira de que a gente possa ter um resultado mais saudável e uma operação mais leve, né? A nossa operação hoje, ela roda de uma maneira muito mais leve e, óbvio que essa parte de estruturação jurídica disso fez uma diferença muito grande. É, Então, muito mais leve, segura, eu Segura. imagino. exatamente. E aí eu quero perguntar um pouquinho aqui se para Raquel traduzir aqui um pouco da diferença de energia por assinatura, mercado cativo, mercado livre e geração própria. Tentar situar aqui um pouco quem vai nos escutar, qual é a diferença aí disso? Basicamente, geração própria é a pessoa ter seu próprio sistema e ela mesma produzir sua própria energia. Energia por assinatura, então o sistema não está contigo, ela está em outro local e tu acaba fazendo parte desse consórcio que compartilha energia contigo, basicamente é isso. Só que nisso, quando tu é da energia por assinatura, tu deixa de comprar energia da concessionária, que isso, né,
é diferente do Mercado Livre. Do Mercado Livre, tu deixa de fazer parte desse ecossistema que se chama mercado cativo e tu pode escolher produtores até de outros locais. Então, tu rescinde o contrato com a concessionária e tu passa a consumir energia e escolher energia de outros locais, de outros estados, enfim. E hoje até energia por assinatura, que é importante as pessoas saberem, elas não tem que ser tudo dentro da mesma concessionária. Eu não posso pegar o cliente, né, que é da CE e botar para alguém que gera energia lá na RGE. Então é tudo dentro desse mesmo Que já no ecossistema. caso do Mercado Livre já tem essa Liberdade. liberdade que seria para os consumidores aí de média tensão. E eu vejo Exatamente. muito essa confusão do consumidor de dizer: "Ah, não, mas eu recebi uma proposta aqui, para ir para o Mercado Livre". Não, mas como que tu vai para o Mercado Livre na baixa tensão? O Mercado Livre não existe na baixa tensão ainda, Ainda não. né. Claro que talvez as coisas estão se caminhando para isso, mas o consumidor faz muita confusão. Mercado Livre, energia por assinatura. Ainda a energia por assinatura tu estás dentro do mercado cativo, é considerado, né, então a baixa Sim, tensão ainda está lá dentro desse guarda-chuva, vamos dizer sim, assim. sim. Então ainda não é possível. Né, está para abrir no final do ano que vem, a princípio, mas ainda não aconteceu. Tem previsão de acontecer, mas ainda não aconteceu. Exato, até para complementar, Raquel, a Lei 15.269, de 25, que é a lei da reforma do setor elétrico, a modernização do setor elétrico, ela estabeleceu a abertura do mercado num prazo de 24 meses para a indústria e num prazo de 36 meses para os consumidores residenciais, que seriam consumidores esses todos da baixa tensão. Então, 24 e 36 meses. Isso daria final de 27, né, e final de 28. Agora temos que ver se efetivamente esse calendário vai ser cumprido, se a ANEEL vai conseguir fazer as regulamentações necessárias. O próprio governo federal precisa emitir os decretos, que ainda não saíram. Então, todos estamos aí na expectativa para ver se o cronograma será cumprido efetivamente, sim ou não. E deixar bem claro que, no meu ponto de vista, e eu acredito que vários profissionais do setor pensam igual a mim, o mercado livre, o mercado cativo, então, a possibilidade de eu comprar energia no mercado livre ou a possibilidade de eu aderir a um plano de energia por assinatura no mercado cativo, são complementos, né? Eles não são concorrentes. Nós temos que fazer o quê? Avaliar o caso concreto do cliente, do consumidor e ver qual a melhor alternativa para ele. O que de fato melhor atende às necessidades dele. Exato. Fazer uma simulação de migração para o Mercado Livre, se ele for um consumidor do grupo A, que por enquanto é o único que pode migrar, independentemente da demanda contratada, ou se para ele faz mais sentido estar no mercado cativo com um plano de energia por Tem assinatura que ativo. avaliar pontualmente, né. E Raquel, um cliente hoje que já tem uma geração própria, Uhum. mas que ainda assim precisa de mais créditos, consegue ou não aderir ao plano de energia por assinatura? Consegue e já temos alguns clientes com esse benefício. Então, por exemplo, como o nosso foco são clientes comerciais, por exemplo, um cliente que consumia 18.000 quilowatts com a geração própria, hã, 9.000 quilowatts ainda conseguiu, né, produzir, mas ainda ficou 9.000 quilowatts. Então, adere à energia por assinatura e consegue ter um desconto dessa diferença. Então, E isso eu acredito que que tem um bom mercado aí também, Uhum. porque vamos dizer que quem tem a geração própria já é mais educado para o setor solar, então acho que é mais fácil ainda chegar nesse cliente. e eu vejo muito um movimento de empresário, às vezes optando por não colocar as placas solares, por não quer um financiamento de 5 anos. Então ele já fez lá um investimento e ele decide investir em abrir mais unidades, que foi o caso Exatamente. dessa rede de supermercados, que é um cliente que teria que investir aproximadamente R$ 2 milhões para gerar toda a energia que ele precisa para essa rede dele. Claro que ele ia fazer espalhado, né, em vários locais. São prédios alugados, prédios que têm sombreamento. Então ele decidiu que vale mais a pena ele pegar um capital de giro e investir o dinheiro dele no negócio dele, do que efetivamente investir nas placas. E aí nós chegamos com a solução que é:
Então, tudo bem, segue fazendo aí o teu trabalho, mas nós temos aqui essa possibilidade. Então, muitas vezes o consumidor, ele não tem espaço, muitas vezes ele, mesmo já conhecendo o solar, ele decide que não faz sentido fazer um financiamento. E aí vem alguém, aporta esse capital, faz uma usina, nós gerenciamos isso e o cliente basicamente recebe o desconto aí sem ter nenhuma Exato. E preocupação. interessante que ele consegue se tornar muito mais competitivo no mercado, né, que é o que todo mundo quer ter o preço adequado, enfim, que outros concorrentes não vão ter ou não chegaram nesse Nessa rede de nível ainda. supermercados, eu não tenho o número exato, mas qual seria o valor da fatura dele, da rede? Da rede inteira daria em torno de quase 50.000 reais. E quanto que ele paga E ele hoje? produz 9.000 quilowatts, imagina, Mesmo bem. produzindo 9.000, ele ainda pagaria 50.000 de conta Sim, por sim, mês. sim. E ele consegue ter hoje esse cliente, né, ele tem um bom desconto, 20% de desconto, então ele consegue ter uma boa economia, batendo ainda os 9.000 quilowatts, então a diferença é É gigantesca, Então, né. só para gritante. ver se eu entendi aqui, esse caso, ele mesmo gerando 9.000 qui Sim, quilowatts por mês, ele ainda pagaria na rede 50.000 reais. São 4 unidades que ele tem? são 4 unidades e ele já abriu a quinta E tá querendo e tá crédito. querendo Então, crédito. assim, 5 unidades, tudo numa baixa tensão, ele gera 9.000 e ainda precisa de 50.000. E é preciso, Nós sim. entregamos para ele isso com 20% de desconto. O que tu tá dizendo para mim é que nós damos 10.000 reais para ele todo mês. Quase 10.000 reais todo mês, 120 mil reais 9.000, por ano sem ele fazer nada. sem fazer nada. Que ele pode reinvestir no negócio dele e E se Imagina, tratando de mercado, preço com a concorrência, isso i daí reflete. com imagina que certeza. só nesse movimento, esse cliente, e aqui a gente está falando somente do desconto efetivamente, nem entramos Sim. na questão da bandeira, que a Sim, bandeira é um fator sim, extremamente importante. É exatamente. bem provável que agora nos próximos meses teremos aí novamente bandeira Uhum. vermelha, no mínimo amarela, né? E aí o percentual de Exato. desconto aumenta, Sim, porque na questão da é energia por interessante falar assinatura. isso também, porque, eh, como tu vai pagar sempre o mesmo valor daquele quilowatt, as bandeiras não vai importar, pode ter a bandeira que for, porque isso daí tu não adquire mais a energia da concessionária. E esse valor de bandeira, ele afeta o valor da energia que tu compra da concessionária. Então, tu está adquirindo energia de outro local. Então, essa bandeira não vai afetar para esse cliente. E a economia Não, acaba sendo 22, 23, 24% ainda maior, né? Sim, então imagina assim, esse muito cliente bom. que hoje já está economizando 10.000 reais por mês. E nós estamos falando aqui de uma rede pequena. Nós estávamos para fechar um negócio, que é uma rede varejista aqui, que tem 36 lojas. Acabamos que perdemos ali, mas ele tinha um consumo de 300.000 quilowatts nas 36 lojas. Então imagina assim, nesse caso, esse cliente ia economizar por baixo, assim, muito por baixo, 50.000 reais, 40.000 reais. A gente está falando em 40, 50.000 por mês, isso daqui no ano, imagina quanto que dá. Esse cliente, sem fazer nenhum movimento, em 5 anos, ele tem um imóvel a mais. Porque ele Uhum. está ganhando 10.000 reais por mês, 120.000 no ano, em um ano ele tem em um ano ele tem 120.000, em 5 anos ele tem 600.000 sem fazer absolutamente nada. Exatamente. Significa que em 5 anos ele adquire um bem a mais, simplesmente por aderir à energia por assinatura. Exato. Como é fácil de vender isso, mas ao mesmo tempo como é complexo fazer com que o cliente na ponta Entenda entenda que que a gente está Entenda. indo lá levar um patrimônio a mais para ele daqui a 5 anos. exatamente. Exato, É o exato. desafio. Para os consumidores residenciais, eu vejo muito, imagino que vocês abordem também, no sentido de que é possível fazer uma viagem, né, no final Sim, do ano com desconto exatamente. na conta de energia. E assim, a energia ela compromete, boa parte do faturamento mês, Sim, né. Então ali do boa parte das contas a pagar estão relacionadas à energia elétrica. exatamente. Então faz toda a Dependendo do diferença. segmento, a energia pode ser o segundo custo da empresa, Sim, né. Primeiro, às vezes, ali é colaborador e segundo custo é energia. Então, o que na verdade a exato. gente entrega é uma segurança, uma previsibilidade e o melhor de tudo, né, sem nenhuma fidelidade. Então não gostou, cansei de ganhar desconto, eu não quero mais ganhar benefício. Cancela. Sim, É, exato. ali entra um ponto bem interessante, Jonathan, porque a maioria das pessoas que aderem à energia por assinatura dificilmente vai pedir rescisão, Sim, né? Dificilmente vão pedir para sair ou vão, enfim, então
é um cliente que acaba ficando, A gente acaba teve um caso permanecendo. bem curioso nos últimos tempos. Nós fechamos com um cliente, com um mercado também, e esse cliente, ele esqueceu que tinha fechado conosco e ele vendeu a unidade para outra pessoa. Nós entramos em contato, explicamos, educamos, fizemos toda a conversa que precisava para mostrar para ele que o negócio era legal. Ele ficou muito desconfiado. Só que enquanto o tempo de, claro, a rescisão ela demora também, porque assim como para começar ele é um processo burocrático, para encerrar também é um processo burocrático e demanda um tempo. Durante esse tempo de rescisão, o cliente recebeu os créditos e ele simplesmente ele não quer, ele ainda não quer, mesmo vendo acontecendo, ele realmente não quer. Então, claro, a gente buscou fazer a rescisão com ele, né, e tudo mais, mas foi um caso bem curioso de como as pessoas realmente têm muito receio ainda desse Muito medo. mercado, mesmo, né, mostrando e Vendo. ele vendo que Esse caso é um cliente que ia economizar em torno de R$ 1.000 por mês, R$ 12.000 por ano, sem fazer absolutamente nada. E mesmo assim, por uma desconfiança, por achar que tem alguma tramóia, o pessoal acaba foi É. bem é curioso, por né, falta de nesse sentido. conhecimento. E aí É, eu entendo que podcasts como esse são extremamente importantes e relevantes para o setor, justamente para ajudar a disseminar a informação e fazer chegar lá na ponta para quem realmente importa. Acho que é bem exatamente. Com interessante. certeza, com certeza. Raquel, qual é o tempo médio de contrato que o cliente precisa ter conosco para que ele possa aderir aí ao consórcio da energia por assinatura? Eh, Primeiro eu vou falar dos investidores, né, então, tempo mínimo para investidor, eu não vou falar tempo médio, eu vou falar tempo mínimo, porque nós temos diversos contratos, é 2 anos, até porque é muita burocracia até ele começar a efetivamente receber, a gente já perde um bom tempo de contrato, então o mínimo seria 2 anos, mas a prática média do que a gente tem feito com nossos clientes é de 5 anos para cima. E agora, se tratando de consumidor, nós temos formatos que hoje nós emitimos propostas com e sem fidelidade, onde sem fidelidade ele tem um desconto menor, onde com fidelidade nós ofertamos um desconto um pouco maior, porém são 2 anos de contrato, um mínimo conosco. Sabe que nós que acabamos atuando muito com investidores, os investidores muitas vezes eles chegam até nós falando que querem um contrato de um tempo maior. Uhum. E o que tu tem a dizer sobre isso? Do teu ponto de vista, é melhor para nós ou não é fazer um contrato daqui a pouco de 10, 15 ou 20 anos? Com certeza, prefiro ter um contrato mais longo, também nos dá mais estabilidade, né. Mas primeiro eu gosto de passar a segurança para o cliente e não forçar, de repente, um prazo maior, de contrato, até para ele ver nosso trabalho e, de repente, na renovação a gente estende esse prazo. Mas com certeza um prazo mais longo nos dá mais visibilidade a longo prazo, se tratando também de consumidores, né. Então, para nós, contratos maiores, com certeza é muito melhor. E ver só que, assim, para o cliente investidor, muitas vezes, quando ele decide fazer uma usina de investimento, ele tem justamente esse receio. Mas será que daqui a pouco a gestora aí não vai querer o contrato só por um ano e eu não tenho o que fazer depois com a energia? E Sim, justamente o nosso papel é levar essa mensagem para o investidor e dizer para exato. ele que o processo é inverso, que do outro lado nós temos inúmeros consumidores querendo ter proveito desse crédito e quanto maior for o prazo de gestão dessa usina, melhor para nós. Sim. Então, acho que é importante a gente falar desse tema, porque o investidor, muitas vezes também, por não entender, assim como acontece com o Uhum. consumidor, de ter dúvidas a respeito de modelo de negócio, ele acaba ficando, digamos assim, inseguro, pensando que depois que ele faz uma usina, talvez ele não consiga repassar esse crédito adiante. Até agora falando em segurança, né, e tempo de contrato também, e de prestação de serviço operacional operacional, falando, né, operacionalmente falando, nós estamos pegando alguns clientes que eles não estão sendo educados pelas, gestoras, né. Eles simplesmente deixam de passar informação e explicar o que efetivamente, está acontecendo em cada processo, hã, por que está sendo pago daquela forma, aqueles créditos, o passo a passo, como que funciona. Então, nós estamos com alguns clientes que estão saindo de algumas gestoras, inclusive no início, por essa falta de educação perante
aos clientes. Então, isso não passa segurança. E então, imagina, eles já estão vindo para nossa gestora no início do contrato, rescindindo com outras gestoras por causa disso. E tu sabe que, assim, vou voltar nessa conversa lá do início, quando eu te provocava muito no sentido de que tu teria que estar à frente disso, era justamente em função disso. Tu sempre foi muito clara na Sim, comunicação. Eu lembro na época lá que nós tínhamos os investidores dos imóveis e que tu conversava com eles, sim, explicava tudo, passava essa segurança, que é basicamente o que está acontecendo. E hoje está nos trazendo uma liberdade, inclusive o Eloir, que está aqui conosco no podcast, de justamente poder fazer novas vendas para investidores exatamente. que já têm usina, justamente por essa clareza. É, Justamente por deixar o cliente ciente e mostrar para ele: "Olha, essa tua usina aqui, os teus créditos estão alocados com Pedro, Maria, José. Data de exatamente. vencimento deles é tal, eles pagam assim". Então isso para o investidor traz muita transparência, e isso ajuda muito no processo. Sim, E isso, com certeza absoluta, está fazendo uma diferença muito grande, e agora, cada vez mais, a gente tem começado a receber indicações de usinas e eu exatamente. acredito que com o tempo devemos receber muito mais. Inclusive, se algum integrador estiver nos assistindo, a RIC Assinatura hoje está precisando de algumas centenas de Sim. milhares de créditos aí na concessionária CE, né? Então, se tu puder falar para nós hoje aí, dar um número hipotético na realidade de hoje, assim, só para dar uma ordem de grandeza, quantos créditos mais ou menos a gente está precisando aí por mês? Hoje nós já estamos fazendo a gestão de 100.000 créditos, em torno de 100.000 créditos, porém a nossa lista de espera, ela está passando de 150.000 créditos. Então, são clientes que são da nossa confiança, que confiam em nós, que não querem fechar com outras pessoas exatamente por causa dessa confiança que a gente consegue passar para eles. E hoje, por essa deficiência que a gente tem, né, de usinas na CE, eles estão nessa lista de espera. E, enfim, hoje nosso foco é o comercial, a gente nem entrou e nem cogitou em pegar clientes, com consumo de menos do que 1.000 quilowatts, e mesmo assim a gente já tem essa lista de espera bem expressiva, então é bem interessante. Para traduzir, é basicamente como se a gente tivesse uma lista de espera de 2 milhões de créditos por ano. Exatamente. Então, hoje na concessionária CE, a gente vai falar aí de uma usina de mais ou menos 2 megas, em torno disso. Aproximadamente. Então, é o que a gente está precisando hoje na concessionária CE. E eu acredito de que cada vez mais vamos precisar mais e mais, porque não apenas o investidor está nos indicando novos investidores que têm usina, como o próprio consumidor. Então, nós criamos o negócio hoje que, além de ter criado dentro do próprio ecossistema, que está se retroalimentando do ecossistema, os clientes que vieram do ecossistema, eles estão Estão nos indicando. indicando. Então, está sendo um negócio Hum. bem legal, que estamos crescendo organicamente. Isso é bem É bacana. interessante falar também que a nossa média hoje, nosso foco vai continuar sendo comercial, a nossa média por cliente tem sido 4.000 quilowatts, o que diferencia um pouco também de outras gestoras, porque quando nós conversamos sobre isso, e eu vi que o operacional ele é bem robusto, bem extenso, e são muitos processos, e o nosso relacionamento também sempre foi investidor, desde, enfim, da imobiliária e tudo mais. A gente quis continuar nesse mesmo foco e prestando um ótimo serviço por trás, né, ter um operacional que sustente tudo. Então o Claro. foco vai continuar sendo comercial, então isso vai acabar cada vez mais se retroalimentando até em função das outras empresas que tem dentro do sistema da RIC hoje. Então, e vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o o investidor, o que na prática é feito com essa energia dele, porque muitas vezes o cliente que ainda não investe no segmento, ele tem uma dúvida: "Tá, mas de que forma que eu faço isso aqui virar dinheiro?". Hum. Se tu pudesse traduzir para nós o que é feito de uma maneira simples para que o investidor entenda como que ele consegue ter uma receita e uma rentabilidade muito acima do mercado. Hoje o que acaba acontecendo ali no operacionalmente, de uma forma bem básica, é que o consórcio ele aluga aquela usina para poder compartilhar, né, com os clientes, essa energia que é gerada. Exatamente porque ele deixa de pagar o consumidor para a concessionária para pagar para a usina essa energia gerada.
Então, a gente consegue ter uma previsibilidade de valor, porque o valor ele vai ser fixo, né? Claro, hoje tem um desconto de fio B, que a gente tem esses descontos, né? A gente consegue ter mais ou menos uma ideia em função de reajuste de concessionária. Então, a gente faz uma ideia básica do que é a média dos outros anos, o que foi o reajuste para ter essa previsão à frente, e com isso a gente consegue ter uma boa taxa de retorno para o investidor. Sabe que eu procuro explicar isso para o investidor de uma maneira simples, da seguinte forma: assim como hoje no mercado imobiliário tu tem a opção de tu fazer um build suite, que o pessoal fala muito, que é Uhum. construir sob medida para algum comércio, para uma farmácia São João, que aqui tem muita, aqui tem São João, é perigo a gente sair de casa e voltar até na São João, né? Tem muitas. Então tem muito investidor que constrói essas lojas para fazer a locação desse ativo para uma rede, por exemplo, como a São João. E hoje o investidor que decide fazer uma usina de investimento é exatamente com essa mesma lógica. Ele Exato. está construindo um ativo e ele vai ter uma receita residual mensal e com uma correção anual, muito Exato. acima da média. Então hoje o investidor consegue ter aí em torno de 20% ao ano de receita líquida lá na última linha, sendo que se nós fizermos um comparativo ao imóvel, esse mesmo investidor vai ter no máximo 6%, 7% na última linha. Exatamente. Então a gente está falando em 3 vezes mais comparado ao imóvel em termos de rentabilidade. É, Exatamente. Então, exatamente. Eu só queria trazer um ponto importante aqui, Jonathan, pegando inclusive a fala da Raquel, que esse retorno do investimento, ele só será possível ao investidor se ele tiver um parceiro forte, com lastro, transparente, Sim. que faça a gestão. Esse caso que a Raquel mencionou, de que está alocando hoje várias usinas que vêm de rescisões com outras Hum, gestoras, é porque faltou transparência, faltou gestão, né? A exatamente. gestão dos créditos, efetivamente fazer com que essa energia ela seja compensada, que ela seja consumida pelo consumidor final. Uhum. Então, a gestão ela é extremamente importante, Sim, sim. né? O como a gestora se porta, qual o posicionamento dela, a transparência, a gestão propriamente dita, né? Como ela faz essa gestão, se ela Sim. efetivamente dá atenção devida aos detalhes. Então, isso faz toda a diferença. Quem é o teu parceiro? mas, ô doutora, sabe que nós temos hoje dentro do consórcio 6 investidores que na ocasião eu perdi a venda para eles, porque eu fui muito claro no formato que era o negócio, o investimento, e acabou que a outra empresa vendeu de uma outra forma e eu perdi a venda naquele momento, né. Mas essa empresa que fez a venda naquele momento daquela forma, eu tenho certeza que não vende mais para esses investidores. Hoje quem faz a gestão dos créditos deles somos nós, inclusive um deles é um cliente que a gente levou uma negociação bastante tempo e tal, e disse: "Ah, mas o outro lá tá me falando de outro jeito, outra gestora". Eu disse: "Bom, comete o mesmo erro de novo. Eu já te falei uma vez que o caminho é Uhum. esse, se a outra gestora tá te falando que vai fazer desse jeito, e tu vai acreditar novamente, faz". Acabou que fechou o contrato, mas desde o início, quando nós começamos lá na época a fazer as vendas das usinas de investimento, nós tínhamos uma planilha, a gente tem até hoje, que a gente mostra: "Olha, qual é a depreciação desse ativo?". Tem uma previsão de depreciação do ativo, porque não Uhum. tem só coisa boa, existem as desvantagens também. Por exemplo, se essa usina, por algum motivo, sair alguém do consórcio, naquele mês não haverá recebimento em função disso, porque não haverá o repasse daquele crédito. E a gente falava sobre isso. Vai ter o custo de manutenção, de segurança, de seguro, vai ter o imposto que tem que recolher. Só que eu vejo muitos integradores falando só da parte boa. É Exato. Exatamente. pega a conta, vê quanto que gera, vai te rentabilizar isso daqui. Não, E aí nós perdemos muitas vendas em função disso. E agora com a parte do nosso consórcio está sendo muito legal, porque estes investidores que nós perdemos vendas estão voltando para o nosso guarda-chuva e eu tenho certeza absoluta de que são eles que vão nos ajudar e nos impulsionar para onde a gente quer ir no futuro. Porque errou uma vez, aprendeu e agora está tendo resultado, está conseguindo ver com clareza o que de fato é, como funciona esse segmento. Sim, até em função de preços, né? Alguns, claro, o investidor ele quer ter o retorno dele. E um desses investidores, de quando nós iniciamos nossas atividades, ou enfim, o ano passado, nós começamos a conversa com ele
E ele foi e voltou várias vezes, que agora conseguimos fechar com ele. Ele veio da última vez tentar bater muito preço, e era um preço que estavam prometendo para ele muito acima, as contas não fechavam. E eu Uhum. mostrei para ele que as contas não tinha como fechar naquele valor. Olha, se tu quer fechar com a outra empresa, tenha liberdade para fechar, mas eu nesse valor eu não consigo fechar, porque senão meu operacional não vai fechar. Então não adianta. Exato. O ganho tem que ser dos 2 lados, né. E para eu prestar um bom serviço, o meu retorno também esse é o meu limite. Então, enfim, a gente conseguiu passar a segurança para ele e hoje Não, fechamos a usina dele. E é um ponto importante também falar, que a que hoje acontece com, algumas, gestoras, que eles estão tendo, agora falando tanto de investidor quanto de, consumidor, os 2. Eles fecham com o investidor ou fecham com o consumidor, e eles não estão cumprindo os prazos. Então isso também para nós, que estamos fazendo um serviço correto, tem nos facilitado. Por exemplo, tem empresas que fechou com o consumidor e já está há 6 meses, 7, 8 meses e ainda não começou a ter o desconto na fatura do cliente. Então isso nos facilita para a gente ganhar, o cliente, mas ao mesmo tempo isso queima o mercado também, É. Mas né. nós vimos muito acontecer no mercado fotovoltaico, que infelizmente muitos querem simplesmente aproveitar da onda, mas não param para estudar, entender de fato, muitas vezes fazem de qualquer jeito. Exatamente. Eu vejo em alguns grupos que eu faço parte, do pessoal pedir contrato padrão, Sim. que eu fico pensando assim: "A Como? que ponto chegamos, né? Como que tu vai montar um negócio aonde tu não vai, que é o alicerce. Eu vou começar um negócio, eu tenho que começar pelo alicerce, não tem como ser diferente". Mas eles vão lá e pensam que não, o segredo tá em pegar um contrato de um outro lá que já existe. Não tem Mas tem como. as especificidades, cada modelo de negócio é de um jeito, né, então E ele é muito amplo, né, os formatos de negócio modelos dentro desse ramo da energia por assinatura. Então, de repente, o contrato padrão que ele está pegando e que ele está montando, de repente, nem serve para ele. A doutora pode É. falar melhor ainda. e aí, doutor, eu até quero te perguntar uma situação que, assim, acaba que eu vejo o consumidor muito confuso, né, ele vê assim: "Ah, mas o que que é energia por assinatura? O que que é consórcio, cooperativa, associação?", que são termos utilizados que na prática o objetivo final ele é basicamente o mesmo, mas o cliente lá na ponta não entende muito disso. E eu acho que isso daí acaba de certa forma confundindo. Sim, então vamos lá. Eu vou fazer um breve histórico para que vocês entendam o que aconteceu até então no setor e onde nós estamos e aonde possivelmente estaremos. Em 2012, quando surgiu a resolução 482 da ANEEL, que foi a resolução que possibilitou que cada um de nós instalasse o seu sistema fotovoltaico na sua residência e participasse do sistema de compensação de energia elétrica, essa resolução possibilitava que nós fizéssemos o autoconsumo local, ou seja, instalar no meu telhado e consumir na mesma C da instalação, né, ou do lado ali, não precisaria necessariamente ser no telhado, poderia ser no terreno do lado, e eu consumia, autoconsumo local. Em 2015, houve uma alteração pela resolução, 687, e essa resolução possibilitou o surgimento também do autoconsumo remoto, que é eu instalar a usina na UC1 e mandar energia para o C2, o C3, o C4, desde que na mesma concessionária e com a mesma titularidade, mesmo CPF ou CNPJ de todas as UCs. E surgiu também em 2015 a geração compartilhada, que é nada mais nada menos do que a energia por assinatura. Só que à época, a geração compartilhada, ela poderia ser realizada por 2 instrumentos de geração compartilhada: consórcio, para atender pessoa jurídica, e cooperativa, para atender pessoa física. Essa era a lógica da nossa legislação. Em 2022, quando foi promulgada a Lei 14.300, que é um marco legal da geração distribuída no nosso país, a lei ela ampliou
esses instrumentos de geração compartilhada. Manteve a cooperativa e o consórcio, que já Uhum. existiam, dizendo o seguinte: cooperativa e consórcio podem ter consumidor pessoa física e pessoa jurídica. Mas criou também a associação, criou também o condomínio, o EMUC. Então, nós passamos a ter vários instrumentos, várias PJs que poderiam fazer geração compartilhada. Todas essas PJs são sempre um organismo coletivo. Coletivo por quê? Porque tem que possibilitar a adesão dos Uhum. consumidores, a vinculação desses consumidores, seja participando lá do instrumento de constituição, ou seja, assinando um termo de adesão posteriormente, que é o que eles assinam aqui na RIC Energia, que é o consórcio, eles assinam um termo de adesão para poder receber, usufruir dos benefícios. Então, nós temos todos esses instrumentos. O que diferencia é realmente a Constituição, a forma de constituição, o objetivo, mas o processo de garantir o desconto, de fazer a geração compartilhada perante a concessionária é o mesmo, Exato. independentemente se for um consórcio, se for uma cooperativa, uma associação, um condomínio, um EMUC. E aqui tem um ponto bem importante, muita gente me questiona, tá, Juliana, mas, esse consórcio tem que comprar uma cota, né, Sim. vinculando ao consórcio de veículos, de Sim. imóveis. E não, é uma nova modalidade de consórcio, prevista na Lei 14.300, que efetivamente está relacionada à geração compartilhada, ao setor de energia. Então não é o consórcio de carro, de Sim. casa, de moto. Não precisa comprar cotas. Não precisa comprar cota, nada disso, só que enfim, é a determinação legal, é a forma que a lei encontrou de, criar esse instrumento, essa Exato. PJ, que vai fazer a geração compartilhada. E o que garante lá na ponta, para o consumidor, de que de fato ele vai receber essa energia, esse crédito? Claro, os instrumentos para ele iniciar realmente são demorados, né, mas enfim, nós estamos lidando com máquinas, né, com uma energia solar, então tudo vai depender daquilo que for gerado. Óbvio que se tiver uma falha na máquina, ele vai, obviamente, deixar de receber ou receber um pouco menos, né, então esses são alguns dos problemas que pode acontecer, obviamente, porque nós estamos lidando com um sistema que está gerando a energia do sol, então isso realmente pode acontecer. E como que fica o cliente caso falte luz lá no local dele? Que é uma dúvida que eu escuto bastante recorrente. É Ele verdade. reclama para quem? Continua reclamando para a concessionária, porque ele vai continuar recebendo energia pela mesma rede, não precisa modificar a rede, não precisa instalar equipamentos, ele não vai mudar nada em questão de elétrica da casa dele. Então, qualquer falha, qualquer problema, a concessionária continua respondendo como igual como é hoje. Mas daí tu tá me dizendo que a concessionária vai fazer isso sem ganhar nada? A concessionária com certeza ela ganha para isso, né, ela cobra impostos, taxas, mas esses impostos e taxas, quem arca com esses custos é o investidor da usina. Então é basicamente como o cliente passa a receber os créditos energéticos de uma usina e ele paga a transmissão somente para a concessionária estar lá à Exatamente. disposição e atender a demanda que ele venha a ter de Exato, falta de energia ou alguma coisa nesse sentido. exatamente. Uma outra dúvida que eu vejo pessoal que tem bastante é: como que eu vou me certificar que isso que tu está me cobrando de fato é o valor? Como que eu Certo, vou ter essa certeza? certo. No nosso formato, a gente sempre manda a fatura de energia do cliente junto para ele, junto à nossa fatura, porque claro, o cliente ele passa a ter 2 faturas, que uma é a nossa fatura referente à energia, da concessionária ele continua pagando normalmente. Nós anexamos essa fatura para ele ter a clareza daquilo que ele está consumindo. Então ele vai ver os mesmos 1.000 que ele consumiu da concessionária, ele vai ver os mesmos 1.000, claro, se ele recebeu 1.000 da usina, aqueles mesmos 1.000 ali para ele ter clareza daqueles valores que estão sendo cobrados. Eu não sei se no operacional, lá no dia a dia, já começou a acontecer o que acontecia muito no fotovoltaico, que é o cliente assim, ele tinha um consumo lá de R$ 10.000, e aí eles faziam um projeto para gerar o equivalente a 10.000. Mas aí ele comprava um carro elétrico, aí ele botava freezer, aí ele botava ar-condicionado,
E o sistema que ele fez não atendia o consumo dele, ele continuava pagando uma conta de 3, 4 mil, e ele vinha com muita demanda dizendo, o sistema não está funcionando. E nós tínhamos que dizer, não, só um pouquinho. Até aconteceu uma situação inusitada com um cliente nosso, que aí acabou caindo em mim na época, e aí eu com ele no telefone, eu digo, tá, mas para aí, tu não mudou nada, nada, nada aí? Não. Mas tem certeza? Ficou uma meia hora, no final ele... Bah, e até aí falou do carro elétrico. Eu disse, não, para aí, como tu não mudou nada? Tu comprou um carro elétrico no final da ligação. Então tu mudou tudo, porque tu passou a carregar o teu carro em casa. E a dúvida que fica é, esse cliente que daqui a pouco disse que utilizaria 2, 3 mil quilowatts por mês, 5 mil quilowatts por mês, o que acontece se ele passa a utilizar 7, 8? Como que fica isso? Certo. Nós avaliamos o cliente conforme o consumo dele dos últimos 12 meses. E nós conectamos ele a uma usina conforme aquela média do consumo dele. Pode acontecer dele aumentar o consumo, só que hoje, com o sistema, isso é mais fácil, nos ajuda a identificar quando o perfil do cliente muda. Então, com isso, ou eu aloco ele para outra usina, ou aumento o percentual dele de recebimento daquela mesma usina. Então, tem que analisar bem a situação. Pode acontecer do cliente não receber desconto em todos os créditos? Vou tentar traduzir aqui. Vamos supor que ele tenha um consumo de 10 mil quilowatts por mês e naquele momento a usina não gerou o suficiente, gerou o equivalente a 6 mil, um exemplo. Como que fica essa diferença? Ele paga para quem essa conta aí? Se tu puder explicar para nós? Sim. Como ele continua pagando a fatura da concessionária, caso haja diferença, porventura a usina produziu menos do que é o consumo dele, aquela diferença de energia ele vai pagar na fatura da concessionária normal. Aqueles, por exemplo, era 1.000, gerou 800. Aqueles 200 ele vai continuar pagando na fatura da concessionária e vai estar certinho, que é o valor de injetado, que a gente chama, vai estar na fatura dele a quantidade de energia que é o que ele recebeu dessa usina. Então, só para ver se eu entendi, na prática o que a gente oferece é um desconto sobre a energia que a gente fornece. E Exatamente. não um desconto sobre o consumo total. Exatamente. Porque o consumo total pode variar Sim, por N fatores. Sim. Agora, sobre o crédito que ele receber, ele vai ter um desconto sobre isso. exatamente. Isso. Até para complementar, sobre o que ele continuar consumindo da concessionária, ele vai pagar o preço normal da concessionária normal. sem o desconto. Exatamente. Tá, sim. mas e não muda nada lá na questão de qualidade da energia? Não vou passar a ter alguma Não. queda, alguma coisa? Não, porque a rede é a mesma e a rede de transmissão continua sendo a mesma, então é a concessionária que continua mandando essa energia Tá, mas através e se eu tiver um problema lá na minha rede, quem é o responsável por esse problema? A da concessionária. concessão. Continua sendo. Entendi. Bom, e agora, estamos indo já para o encerramento, vamos subir um pouco o nível aqui da conversa. E para quem investe em usina, que precisa se preocupar com manutenção, seguro, operação, quais são os riscos reais que o investidor tem? O que tu me diz, doutora? Quando ele faz um investimento, os riscos reais são, primeiro, como eu já falei anteriormente, ter uma boa parceira, né, uma boa gestora na outra ponta que vai alocar essa usina e que vai garantir para ele o recebimento do aluguel mensalmente, conforme o que foi acordado. Ele vai ter que se preocupar com a manutenção, com o AIM, com limpeza, para que não haja problema na geração de energia, na injeção de energia na rede. É importante que ele não faça nenhuma ampliação à revelia da concessionária, porque daqui a pouco ele vai ter penalidades por isso, pode haver até a desconexão da usina, desenquadramento de GD1 para uma GD2, aplicação de multa, entre outras penalidades. Daqui a pouco manter um seguro ativo, seja importante, né? Ele precisa se preocupar com a usina, com a manutenção da geração de energia. Do ativo. Tá? Do ativo. E claro, ter uma boa parceira que seja gestora desses créditos, que daí a rentabilidade vai estar garantida. E tem muitas empresas, a exemplo da RIC, que são empresas sólidas, são empresas transparentes, né, sérias no mercado e que efetivamente garantem a rentabilidade. Essa eu vejo, assim, como uma das principais, um dos principais desafios dos investidores hoje. Sim. Inclusive, assim, o que eu percebi muito no mercado.
Lá quando começou esse movimento muito grande de venda de usina de investimento, em alguns integradores falando até de rentabilidade, que na prática não existia, a gente sabia disso, mas se vendeu muito, né? E também criou-se muitas gestoras, né, muitos consórcios, cooperativas, e muitas deixavam o cliente. Às vezes o integrador até fazia um bom trabalho de fazer da forma correta, explicando como tinha que ser, e acabava ficando na mão lá da gestora, do consórcio, que não fazia um bom trabalho. Então, o que a gente teve de ideia foi, já que nós fizemos a venda da usina, então já vamos cuidar de tudo para ele, vamos cuidar da manutenção desse ativo, vamos fazer uma venda do seguro para ele, vamos Uhum. alocar esse crédito dele, então nós conseguimos resolver por completo. E por isso que hoje nós falamos que nós somos um ecossistema no segmento de energia. Porque a partir do momento que o cliente decide fazer um investimento conosco, a gente consegue dar a tranquilidade e a certeza para ele de que o ativo dele vai estar bem cuidado e aí sim ele vai ter a rentabilidade que ele espera. Que em alguns casos a gente tem visto aí 20% ao ano líquido, que é muito acima da média. Então, Não, tem que ser uma eu na verdade sempre digo que é necessário fazer um estudo de viabilidade. E esse estudo, ele precisa ser um estudo pé no chão. Não dá Sim. para criar uma expectativa daqui a pouco que não vai se realizar, porque daí você frustra não só esse investidor, você acaba frustrando até outros investimentos no segmento do setor sim. elétrico. Então, tem que ser algo realista, algo que esteja dentro do que de fato existe no mercado, para realmente não queimar o mercado, né, Exatamente. que é uma Eu preocupação vejo que muito assim, grande. hoje, energia deixou de ser só uma economia. É um ativo real de renda residual. E eu vejo que assim, é uma oportunidade ímpar que o investidor tem, porque investir em um segmento de que aumenta todo ano, enquanto alguns estão olhando para um problema, outros estão se aproveitando dele, né? Que é basicamente hoje, tu vai olhar para o gás, para o petróleo, sobe todo ano. Então tá bom, já Uhum. que isso acontece, como que a gente pode tirar proveito diante desse problema que a gente não vai conseguir resolver? E é sobre isso que eu bato muito na tecla com o investidor, é deixar de olhar só para o mercado ali o tradicional, que é daqui a pouco deixar numa poupança, deixar esse ativo no Um mercado aluguel. imobiliário, é até como uma diversificação de carteira, para Exato. justamente conseguir aí uma rentabilidade maior e não colocar todo o teu patrimônio ali. Daqui a pouco coloca 15, 20% em um ativo de que a tendência é que a rentabilidade só aumente ano a ano. Então é Exatamente. sobre isso que a gente fala bastante lá na empresa. Quanto tempo vai levar para o cliente ver aí o desconto? A gente já falou, mas Uhum. quanto tempo mais ou menos leva para que o investidor comece a, de fato, ver o seu ativo rentabilizando? A partir do momento que a usina ficou pronta, foi conectada, a partir disso ele entra no consórcio, quanto tempo ele vai começar a ter uma rentabilidade do ativo? Em torno de 120 dias ele começa a receber, em função de que, primeiramente, se traz a titularidade para o consórcio, né, depois disso a gente envia a lista de rateio, que o rateio é avisar para a concessionária para quais clientes ele deve enviar essa energia. A partir da aprovação, que leva em torno de 30 dias, geralmente, né, da aprovação tem que ter a leitura da fatura da geradora e depois da leitura da geradora, que ele reserva esses créditos, tem que ter a leitura de todos os clientes, a gente receber esses valores para pagar. Então, por isso essa janela é um pouco longa, e geralmente o pessoal se assusta um pouco, né, mas eu gosto de ser realista e não prometer prazos que não consigo cumprir. Então, realmente a gente precisa ter esses procedimentos, alguns da própria concessionária, alguns não, praticamente todos, Todos. são prazos da própria concessionária que a gente tem que aguardar realmente para ele poder efetivamente receber. Dá para falar para o investidor que a partir do momento que a usina dele for conectada, é bem provável que uma média de 120 120 dias ele dias, começa a ter uma rentabilidade começa do a seu receber. ativo? Sim, começa a receber. Legal. Doutora, a gente está no começo, no meio, no fim dessa transformação. Qual é o teu ponto de vista? Nossa, falando do setor elétrico, eu acho que as transformações estão só começando. Nós temos muito o que evoluir, muita coisa ainda a desenvolver.
Eu costumo dizer que existem muitos negócios no setor elétrico que nem existem ainda, que nós não conseguimos nem visualizar ainda. Isso que eu estudo, eu tento estar sempre um passo à frente do mercado, dos investidores em geral, mas tem muitos negócios que vão surgir, tem muitas mudanças legislativas, de entendimento, de interpretação. A geopolítica interfere também aqui no nosso país, né, diretamente. Então, estamos só no começo, nós temos muita coisa ainda para Sim, evoluir, para bastante. avançar, muitos negócios, muitas fontes de rendas ainda surgirão a partir do setor elétrico e deixo sempre o convite a todos para buscarem entender, né, entender esse segmento, pelo menos ter uma noção de como ele funciona, que é extremamente importante. Essa educação, ela faz toda a diferença. E eu vejo que quem de fato quer conseguir aí prosperar nesse mercado, tem que parar de olhar para a energia como placa solar, porque eu Exato, vejo muito integrador olhando somente para isso, e o mercado é muito maior que isso. A gente tem hoje exatamente. aí a questão das baterias que estão vindo com força, eletromobilidade é uma realidade, e vários outros, como tu bem colocou aqui, muitas coisas que a gente nem conhece ainda. Então a minha leitura é que sim, a gente está só no início dessa transição, e que certamente haverão inúmeros desafios, como também inúmeras oportunidades para que a gente possa aproveitar aí nesse setor. E ainda na energia por assinatura, as concessionárias estão se modernizando, então cada vez o processo vai ser mais curto e mais fácil também de fazer. Daqui a pouquinho, o que hoje leva 30 dias, pode ser daqui um ano, leve um mês, enfim, mas esperamos que isso aconteça de forma Sim. rápida, mas eu acho que as concessionárias estão se modernizando para isso também acontecer. Exato. Falar um pouquinho aqui que eu gosto de tentar prever um pouco o futuro. Futurologia. Qual é a tua leitura? O que tu acha que vai acontecer aí com o mercado nos próximos anos? Primeiro, nós vamos ter abertura de mercado, né? O consumidor ele vai ter a possibilidade de escolher efetivamente o seu fornecedor de energia. Lembrando que a abertura do mercado não significa desvinculação da concessionária, porque a Sim, TUSD, a transmissão, ela continua, né? A, sim. a, a distribuição de energia continua a cargo da distribuidora. O mercado de energia por assinatura ele vai crescer muito, ele vai evoluir significativamente. Nós vamos ter as baterias acopladas, nós vamos ter sistemas que vão permitir que o consumidor escolha o seu fornecedor de energia lá no No aplicativo, aplicativo. né? Sim. Mudando. Então, assim, nós temos muita coisa para evoluir, muita coisa para avançar, e como eu falei há pouco, tem muita coisa que nós nem conseguimos, neste momento, imaginar como será. Mas essa mudança da ideia do consumidor ser só um consumidor é algo bem factível, né? Uhum. Ele está virando o protagonista, ele está virando um ator com Sim. poder de decisão nessa conjuntura toda. Nós vamos ter construções de novas redes de transmissão, isso é extremamente importante, Sim, né? Em sim. nível nacional, isso. Instalação de data centers, nós já temos alguns com tamanhos, assim, com cargas bem significativas sendo Hum. instalados, investimentos, em usinas também. Então, nós vamos ainda ter grandes avanços, tá? Tem muita Com coisa certeza. boa para acontecer no setor elétrico e ele não vai acabar, Ionata. Isso é fato, eu ouço todo ano, isso se não 2 vezes ao Qualquer ano, vai mudança que acabar o acontece, setor elétrico. Ele não vai acabar, não vai ele vai acabar. evoluir de Não outra vai forma. acabar o setor elétrico, não vai acabar o setor solar. E essa mudança de mindset, de mentalidade por parte do integrador, ela é extremamente importante. Não se posicionar só como um integrador, instalador de placa Sim. solar, ele tem que se posicionar como um empresário do setor elétrico, né? Que Ver eu acho que outras é possibilidades. justamente aí que faz a diferença. Exatamente, deixar de olhar só para frente, né, e olhar para os lados e ver quais são as outras Esse é o real possibilidades que papel do estão empresário, buscar à soluções, sua né. porta, exatamente. E assim, tem muita oportunidade para todos os segmentos. Doutora, sabe que eu inclusive procurei mudar a minha comunicação justamente nesse sentido, porque às vezes as pessoas
me olhavam e pensavam que eu era o cara da placa solar. E justamente não é isso, né? Então hoje eu venho mudando, venho construindo isso de que não, eu não atuo no segmento fotovoltaico, eu atuo no segmento de energia, e que Uhum. é diferente. É, Afinal, até complementando, é, Jonathan, é exatamente o posicionamento que eu tenho. Até é, pelo meu nascimento no setor elétrico, eu não sou uma advogada do setor solar, né? sim, Eu sou uma advogada do setor elétrico, então nós advogamos, o escritório advoga para todos os segmentos: solar, hídrico, eólico, sim, biogás daqui a sim, pouco, enfim, Uhum. outras, né, e outras fontes que existem ou que existirão. Então, assim, esse posicionamento ele é extremamente importante. E o integrador solar, que hoje é o grande público, né, a sim, grande massa no segmento do setor elétrico, ele também tem que se posicionar desta forma. É importante se posicionar daqui a pouco como um consultor de energia, ter mais produtos e serviços lá no portfólio, né, de exatamente. oportunidades para oferecer ao seu consumidor. E outro ponto bem importante é fazer parcerias. A gente Sim, não Sim. precisa dominar tudo. sim, com Eu, por certeza. exemplo, eu não sou engenheira, né? Eu preciso ter o quê? Parceiros do setor que consigam efetivamente me ajudar quando necessário. E Exatamente. assim sucessivamente. Vocês, mesmo exemplo. E Nós não temos entendimento na seara jurídica. vamos buscar quem Vamos entende. buscar quem entende. Então é assim, nós não precisamos dominar tudo. O que Sim. nós precisamos ter é uma rede de parceiros sólida, competente e que de fato Cada um no esteja à seu disposição para nos E ajudar e todo mundo crescer. dentro do segmento de energia existem vários subnichos, né? Nós poderia passar o dia inteiro falando aqui. auditoria de Auditoria faturas. de fatura, crédito de Uhum, carbono, eficiência energética. Acho que essa conversa aqui com certeza facilmente levaria uhum. aí umas 12 horas de É. debate. Mas a gente Sim. precisa ir indo para o encerramento, mas fica assim essa provocação de que o empresário que hoje atua dentro do segmento de energia, para que ele tenha esse olhar de que, olha, eu vejo muito que a revolução energética, ela é silenciosa, mas ela é inevitável. Não tem como fugir disso, né? Hoje, a gente estava falando agora ali no início, que é um caminho sem volta. Cada vez mais as pessoas precisam de energia e vão precisar encontrar alternativas. Cabe a nós, atuantes do segmento, a ver como que a gente consegue navegar nisso e conseguir fazer com que as nossas empresas aí continuem prosperando, mesmo com esses movimentos que acontecem quase que diariamente no segmento de energia. Exato. E agora, já para a gente ir para o encerramento, qual é a principal dica, doutora, que tu daria para que o investidor não faça besteira antes de investir o seu dinheiro em um ativo dentro do segmento? Agora eu vou puxar a brasa para o meu assado, né, com essa pergunta. Tenha uma boa assessoria jurídica. Isso faz toda a diferença. Porque não basta só estruturar um negócio, ele precisa ser estruturado de forma sólida, de acordo com a legislação, que é uma legislação extremamente regulada, para que de fato se tenha sucesso, né? Fazer um bom planejamento tributário, Imprescindível. fazer um bom planejamento de um plano de negócios, né, um planejamento do negócio e ter uma boa assessoria jurídica faz toda a diferença. Com certeza. Concordo. E o que Case de separa sucesso aqui. o que separa quem ganha de quem perde dinheiro nesse negócio? Eu digo o investidor, no teu ponto de vista. Conhecimento. É realmente o conhecimento e quem são os teus parceiros aí, quem Com está do teu certeza. lado, de fato, cuidar para não cair em contos, né, em contos de fada. Em Em promessas. promessas Não existe que não milagre. existem, exato, não existe milagre, mas assim, sempre avaliar de fato se aquela informação é real, se existe viabilidade. Acreditem na energia por assinatura, porque ela é real, né, Sim. várias vantagens, mas ela realmente é real, ela é factível. E, enfim, o mercado não vai acabar, isso é Então bem importante reiterar. então é isso. Então o recado está dado, energia por assinatura é algo real, legal e que tem instrumento jurídico para dar a segurança necessária, e se tu pretende ter um desconto, daqui a pouco por algum motivo não quer fazer um investimento para gerar a própria energia, nós temos a solução ideal para ti. E se porventura tu é investidor e quer daqui a pouco ter uma rentabilidade muito acima da média, como uma diversificação do teu patrimônio, a Rica Energia também pode te ajudar.
E é isso, estamos indo para o encerramento. Muito obrigado, agradeço Muito demais. obrigado, Acho que foi um Jonathan. bate-papo Obrigado, Juliano. extremamente rico aí. Com certeza, acredito, né, que vai ser proveitoso aí para quem vai nos escutar. Com certeza, muito obrigada pela oportunidade, sucesso a todos e permaneço sempre à disposição. Obrigada, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando sobre energia, e que venha o próximo podcast. Legal, Isso é isso aí. aí. Muito obrigado. Obrigada.